contrária, dispersante, desintegradora. Se este livro vos não ensinasse nada mais além disso, seria ainda assim digno de vossa atenção só por este ponto de instrução. Por esta recusa positiva é uma armadura que vos protegerá, é uma espada mentativa com que vos defendereis, um raio mentativo que clareará a atmosfera mental. Aprendei o segredo da exposição positiva e recusa positiva, ficareis vestido com uma armadura invulnerável e armado de um gládio de força. Assim, podereis, como o guerreiro intrépido, entrar galhardamente na refrega. Mas, depois de tudo, o segredo da influência em nosso indivíduo dinâmico assenta em seus estados mentais. As formas exteriores são somente reflexos das internas. Se quiserdes cultivar a conexão entre vossa mente e a grande vontade universal, o poder mental do universo, tornar-vos-eis tão fortes, que as expressões exteriores virão por si mesmas, isto é, manifestam-se espontaneamente, sem esforço. Mas, subindo os primeiros degraus do conhecimento, é importante para o estudante prestar atenção aos característicos exteriores, porque, assim fazendo, ele faz um caminho mental mais claro para a aquisição dos desejados estados mentais. Pelas próprias leis da sugestão mental, ele pode imitar essas expressões exteriores e, assim, induzir em si mesmo os estados mentais que, com o tempo, se fazem habituais. Não quero dizer que alguém deveria deixar a sugestão de aparência de outrem movê-lo em seu caminho. Não é isto a ideia. O que quero dizer é que alguém, por autossugestão, pode reproduzir os característicos exteriores, associados com um estado mental desejado, ou qualidade e, pondo-os em ação, materializar realmente ditos estados mentais. Lembrai-vos da regra: os estados mentais tomam forma em ação, e a ação reproduz seus estados mentais associados. É uma lei que age em ambos os modos. A voz faz o registro fonográfico e este reproduz o som. Lembrai-vos desta ilustração, pois ajuda-nos a alcançar a concepção reta da lei psicológica que fundamenta o fenômeno. Há um certo ponto para o qual chamo a vossa atenção neste passo. Refiro-me ao fato psicológico muito conhecido que os estados mentais se expressam em ação física. Todos os estados mentais têm sua ação física associada. E estas ações, quando percebidas por outra pessoa, são aptas a induzir estados mentais semelhantes naquela pessoa pelas linhas da sugestão. Há, porém, outra lei menos compreendida do público, a qual é que a manifestação da ação física tende a induzir na mente da pessoa que a executa, estados mentais geralmente associados com a produção da ação. Tomemos um exemplo comum, para ilustrar a operação dessas duas leis referidas. Suponhamos que tendes um estado mental de ira, combate, antagonismo, etc. Neste caso, achareis que vossas sobrancelhas ficarão franzidas, vossas mandíbulas estreitar-se-ão num ranger de dentes selvagem e ficarão ligeiramente salientes, vossas mãos cerrar-se-ão e o estado mental tomará forma em ação física. Muito bem, então todos vós conheceis este fato. Mas há uma lei reversa. Se ficais carrancudos, fechais o punho barbaramente, o vosso queixo bate como para a luta, etc. Se mantendes esta atitude física por uns 5 minutos, deixando, ao mesmo tempo, que ela se manifeste em vosso andar, etc. Como o caso certamente requer, sem interferência, achar-vos-eis passando para um estado mental de inquietação, de luta, etc. E, se ficardes nele por maior tempo, tornar-vos-eis furioso deveras. Tão verdadeiro é isto que, se perseverardes nele por algum tempo e vos lançardes para alguém, seguramente vireis as mãos com ele. E mais de notar é o fato que a pessoa, para quem correrdes, receberá, por sua parte, a vossa sugestão, sentirá o mesmo espírito de combate e, em breve, entre vós e ela levantar-se-á a contenda. E, mais notável ainda, se continuardes esta atitude física até que se produza o dito estado mental, achareis que induzis, em todos aqueles que vos cercam, estados mentais, sugestão e telementação. Estas coisas agem e reagem umas sobre outras. O que se disse do estado mental de ódio aplica-se igualmente a qualquer sentimento intenso ou estado mental. O semelhante produz o semelhante nas mencionadas linhas. Agora, tudo isto significa que o homem, possuído de um estado mental forte, manifestará, inconscientemente,
as ações físicas que afetarão a outros nas linhas de sugestão mental. Não terá que estudar a questão do uso das sugestões, se é que se sente suficientemente forte para, automaticamente, manifestar as ações. Mas, quando um homem não se sente suficientemente forte para manifestar as ações sugestivas, pode produzir o mesmo efeito, agindo à parte, sem se envolver realmente nelas, primeiro, produzindo as ações físicas que induzirão, assim, um estado mental suficientemente forte para se manifestar nas linhas de sugestão e também nas linhas do metamagnetismo pessoal. Todos os bons atores induzem-vos sentimentos deste modo. Podeis fazer o mesmo, se o quiserdes. Muitas pessoas dinâmicas fazem isto diariamente. Sobre este assunto, tanto quanto pude, dei-vos o segredo mais importante da influência psicológica de um modo completo, claro e tão simples que, para muitos de vós, examinadores de sua importância, constitui um perigo. Melhor é remeter-vos, várias vezes, a esta parte da lição, até que possais alcançar a sua significação interna e lê-la por entre linhas. Muitos de meus amigos me criticarão, sem dúvida, por ensinar esta ideia em ação. Chamar-lhe-ão o ensino da arte de enganar, etc., etc., e continuarão, deste modo, admirando as personalidades magnéticas e lastimando a falta. Noto que esses hipercríticos mereciam geralmente, e muito bem, ser chamados hipocríticos. Conheci muitos homens bons que não foram dinâmicos e o inundo os abateu e, muitas vezes, passou por cima deles. Conheci outros não tão bons como aqueles, mas possuidores de uma boa qualidade de força dinâmica, os quais foram recebidos pelo mundo de braços abertos e cumulados de honras e recompensas. Isto, porém, não quer dizer que não se possa ser bom e dinâmico ao mesmo tempo. Há muitos homens bons do que são altamente dinâmicos e muitos maus que o são igualmente. E há muitos bons e maus que carecem de força dinâmica. Mas notai bem que os bons e maus altamente dinâmicos o conseguiram ser, e que os bons e maus que não têm força dinâmica tropeçam constantemente em seu caminho. A força dinâmica não é boa nem má, é uma força natural e ao alcance de todos. Neste sentido, ela é como qualquer outra força natural. E, por outra parte, não foi feito este livro para ensinar o mau uso da força dinâmica antes que o bom. Ele expõe os princípios e as leis, tais quais são. Verdade é que o homem mau pode avantajar-se nas leis e usá-las para fins ilícitos, mas, do mesmo modo, pode o homem de bem distinguir-se neste conhecimento e alcançar o maior poder para o bem. A força dinâmica é tão efetiva no pregador como no homem de confiança. É tão eficaz no mercador, no negociante ou no homem ordinário, como é no pregador ou homem de confiança. É uma qualidade natural e não tem nada com bom e mal, nem com os dotes ou habilidade de orador, nem com aparências pessoais. Se a boa gente prefere deixar este importante assunto para a gente má, corre isso por sua própria conta, não minha. Sinto, pessoalmente, como o velho pregador, a quem um de seus avaros paroquianos fez observações contra certas inovações musicais do que se introduziram no serviço da igreja. O velho pregador, olhando com benevolência para o veterano conservador, disse-lhe: "Bem, irmão, isto pode desgostar-vos de vários modos, mas parece mal deixar o diabo monopolizar todas as músicas boas. Penso em dar ao Senhor uma boa parte delas. E eu digo amém a esta ideia. Se a mentação dinâmica fosse usada para interesses úteis, como tem sido para fins ilícitos, o velho mundo estaria em uma situação mais cômoda. Se dinamicamente fizesse o pregador o seu sermão, o ator o seu papel e o advogado a sua defesa no júri, haveria, seguramente, muita atividade na obra da igreja, e os seus cofres não estariam vazios. Se a bondade fosse tão atrativa como a maldade, o diabo teria sido posto em lugar secundário. Capítulo 16. Sugestão mental. Antes de começar nossa consideração sobre o assunto da sugestão mental, seja-me dado chamar a vossa atenção para as seguintes e gerais exposições concernentes à indução mentativa, nas quais se incluem as subdivisões chamadas magnetismo pessoal, sugestão mental e indução telementativa, respectivamente. 1. Os estados mentais podem ser causados pela indução mentativa. 2.
Os referidos estados mentais podem ser causados pelas correntes mentativas do magnetismo pessoal ou pelas correntes mentativas da telementação, ou nela sugestão mental. As correntes mentativas são ondas ou correntes de poder mental vibrante, emanado das mentes populares e levando consigo as vibrações dos estados mentais, as vibrações tendentes a induzir estados mentais semelhantes nas mentes populares dentro do campo da indução. Há dois polos de poder mental, isto é, o polo emotivo, que manifesta desejo, sentimento, emoção, etc., e o polo emotivo, que manifesta vontade, etc., a força operadora, que afeta outras mentes, força manifestada por esses dois polos chamados força de desejo e poder de vontade, respectivamente. Tende a força de desejo a despertar vibrações similares nas mentes alheias, produzindo, assim, desejos semelhantes, ou a seduzir as vontades de outros, levando-lhe seus desejos. Sua ação e natureza assemelham seu poder mental feminino. Tende o poder de vontade a despertar o desejo nas mentes alheias pelo domínio e a força. Age também na direção de combater e vencer as vontades de outros e fazê-las cativas. Dirige, governa, concentra ou modera a força de desejo própria, em certas ocasiões. Sua ação assemelha-se do poder mental masculino. Quando as correntes mentativas manam e a indução mentativa é manifestada, quando os projetores e recipientes se acham em presença pessoal uns de outros, usamos o termo magnetismo pessoal. Quando ocorre a manifestação mesma, e os projetores e recipientes não estão em presença dos outros, usamos o termo indução telementativa. Mas o princípio empregado é o mesmo em cada um dos casos. A indução pela telementação é o princípio operativo. No magnetismo pessoal, todavia, a sugestão mental contribui comumente para a indução dos estados mentais. Por esta razão, a sugestão mental deveria ser estudada em conexão com o magnetismo pessoal, como suplemento deste. 3. A sugestão mental induz estados mentais reproduzindo estados mentais originais de outros, ou estados mentais próprios previamente experimentados, inclusive experiências das raças antepassadas, herdada e recordada pelas mentes subconscientes de seus descendentes. A sugestão opera-se pelas linhas de consentimento, imitação, associação e repetição, atuando sempre por meio de agentes físicos, induzindo estados mentais. No magnetismo pessoal, o mentador lança as suas correntes mentativas, geradas por sua vontade ou desejo, ou ambas as coisas, quer de um modo geral, quer de um modo concentrado, dirigido, em uma entrevista pessoal e assim influi nas mentes de outros pela indução. Isso é comumente ou sempre acompanhado pela sugestão mental, usando agentes físicos, tais como a voz, o olhar, a maneira, etc., que elevam o efeito produzido. Agora, com o conhecimento dos princípios gerais acima, continuaremos a considerar o assunto da sugestão. Todos os estudantes de psicologia e ciência mental ouviram e leram muito sobre esta fase dos fenômenos mentais chamados sugestão mental. Muitos escreveram e ensinaram isto, e alguns mestres acharam que o termo era o mais apropriado às fases da influência mental. Não concordo inteiramente com esses defensores extremos da sugestão, contudo, acho muito na matéria que pede explanações. Não obstante, sinto que a sugestão mental desempenha um papel mais importante em quase todos os exemplos desta classe de fenômenos e deve ser seriamente considerada por todos os estudantes que se interessam no assunto. Combinada ela com a indução mentativa por meio das correntes mentais, explica quase todas as fases dos fenômenos de influência mental. Por esta razão dedicarei vários capítulos à consideração de seus princípios fundamentais, leis e métodos de aplicação. Sinto que ninguém pode ser um prático bem-sucedido na influência telementativa e magnetismo pessoal, se não é um bom sugestionador, porque a verdadeira habilidade em lançar sugestões fortes é necessária para a projeção vigorosa da energia mentativa e correntes mentais. Conquanto todos os que examinaram a matéria ficaram cientes da força e dos efeitos da sugestão mental, contudo poucos acharam possível descrever ou definir corretamente o termo ou explicá-lo a outros. Estou certo, porém, que minha teoria da indução mentativa e os dois polos do poder mental vos habilitará a formar um conhecimento claro das leis principais da matéria de modo a poderdes,
compreendendo-o, aplicar seu método com vantagem. Sugestão mental é o termo usado para designar o processo de induzir ou excitar estados mentais ou ideias por meio da imaginação, pelas palavras, ações, figura exterior e outros símbolos físicos. Divide os fenômenos de sugestão mental em duas classes gerais ou fases, isto é. Primeiro, sugestão ativa, Segundo, sugestão passiva, como segue. Por sugestão ativa significa a indução ou excitamento de estado mental ou ideias em outros por meio da ordem positiva, afirmação, exposição, etc., firmadas diretamente no estado mental desejado. A sugestão ativa associa-se com o uso do polo emotivo da mente do sugestionador, e a sugestão passiva, com o polo emotivo do sugestionador. Um é o método masculino e o outro feminino. Há um bom lugar onde dirigir a vossa atenção para um fato muito importante concernente à operação de sugestão induzidora em outros estados mentais. Aludo ao fato que a sugestão opera pelas linhas de mentalidade emocional, sentimento ou imaginação, e não tem nada a fazer com juízo, razão, argumento, provas, etc. Pertence claramente ao lado sentimental da mente, antes que ao do pensamento. Pelo raciocínio claro, argumento, lógica, prova, etc. E o efeito ganho, podemos atrair a razão de outros, mas isto pertence inteiramente a uma fase diferente de ação mental. A indução dos estados mentais em outros pela sugestão liga-se inteiramente ao sentimento ou fase imaginativa da mente. Entende-se com a produção da mentalidade emocional antes que com a mentalidade racional. Este é o ponto mais importante e um dos que deviam ser completamente compreendidos por todos os estudantes desta matéria. Verdade é que a sugestão pode acompanhar um apelo à razão ou juízo da pessoa influenciada, e, de fato, é assim geralmente usada, mas, estritamente falando, constitui um apelo à parte da mente inteiramente removida do raciocínio e do juízo. É primeiramente emocional, depois e, em todos os tempos, imaginativa. Opera ao longo das mesmas linhas como indução mental produzida pelas correntes mentativas, como veremos. E agora, com este conhecimento preliminar, passemos a considerar a significação dos termos usados. Não há nada como um claro conhecimento dos termos empregados no tratar o assunto. Se alguém entender a significação exata dos termos, irá muito além da exata compreensão do mesmo assunto, porque os termos são as ideias cristalizadas envolvidas no assunto, porque ninguém pode compreender totalmente um termo, se o não conhece em todas as suas relações, em tudo o que lhe pertence. Assustamo-nos com a palavra sugestão, quando usada pelos escritores da sugestão mental. Dão-nos algumas autoridades uma definição lata, geral de algo que se imprime na mente por meio dos sentidos, mas considero esta definição muito confusa, faria o termo abarcar toda sorte de conhecimento em qualquer parte da mente onde se desse, porque todo conhecimento do mundo externo se obtém pelos sentidos. Definem outras autoridades o termo como alguma coisa insinuada na mente sutil, caótica indiretamente, aproximando-se esta definição quase da apresentada pelos dicionários ao definirem o termo sugestão em seu sentido geral, que é como segue: uma ideia, uma guardada menção, uma imitação, algo apresentado à mente de modo direto, uma insinuação, etc. Mas esta última definição da sugestão mental não se acomoda a todas as fases da matéria. Serve admiravelmente para definir a fase conhecida como sugestão passiva, que se opera pela ordem, ou comando direto, forte, etc. Assim devo dar-vos minha própria definição do termo aplicada à minha concepção e compreensão de seu significado. Aqui, por isso, defino meu uso do termo uma sugestão mental como segue: uma ação física tendente a induzir ou excitar os estados mentais ou ideias pela sugestão. Esta é uma definição ampla, que, julgo, abrangerá todos os fenômenos da sugestão mental. Uso a palavra física para distinguir os agentes sugestivos dos mentais que induzem estados mentais pela operação de correntes mentativas, telementação, etc. Sem dúvida, esta distinção não satisfará os que apresentam toda ação mental como uma forma de física ou vice-versa. Mas como tenho de tomar uma posição, prefiro fazê-la entre o agente físico e o mental e julgo que os meus leitores, em sua maior parte, aprovarão esta posição. A palavra agente significa, sem dúvida, um poder ou coisa que age,
etc. A palavra indução, como eu usei, foi definida nas lições antecedentes. A palavra excitar significa pôr de qualquer modo em atividade, despertar o sentimento, atear as emoções fortes. A imaginação é aquela fase da mente que cria imagens mentais, objetos, ou sensação experimentada antes. Em meu uso do termo físico na definição acima, incluo todas as palavras faladas, escritas ou impressas, uniformidade de maneiras, ações físicas, todas as sortes, característicos e aparências, etc., etc. Todas essas manifestações físicas são agentes que induzem estados mentais sob circunstâncias favoráveis. Por estados mentais significo estados de sentimento ou emoção. Por ideias quero dizer imagens de objetos concebidos pela mente. Pode acontecer que o uso de palavras faladas, escritas ou impressas, seja observado e que elas sejam empregadas, em todos os apelos à mente de outro, se o apelo for feito ao longo das linhas da sugestão ou argumento, razão, etc. Certamente. E em que sentido agem como sugestões? Os argumentos apelam para o juízo e a razão, mas não para o sentimento, emoção ou imaginação que são, pelo contrário, excitados ou induzidos, por sugestões ou outras formas de indução emocional. Pode alguém apresentar uma ideia à mente de outro em um modo audaz, forte e lógico, acompanhada de argumento ou prova, mas este é um apelo à razão e ao juízo, não um sentimento ou emoção, que pertencem a um campo inteiramente diferente da mente. Por outra parte, muitos apelos pessoais, que são aparentemente feitos à razão, são realmente feitos ao lado emocional. Podemos sutilmente insinuar no argumento ou conversação um apelo aos sentimentos ou emoção do ouvinte na forma de uma ideia, em a natureza de uma sugestão, ou menção indireta. Tal ideia será sentida pelo ouvinte, que a receberá na mente e, antes que a olhe como um de seus próprios pensamentos fala a sua, julgará que a pensou, porquanto a sentiu realmente e o sentimento foi induzido. Este é o caso da sugestão. No convívio social ordinário achareis que as mulheres são hábeis nesta forma sutil de sugestão insinuativa quando comparadas aos homens. Estes falam ou expõem consideradamente suas ideias e tentam prová-las, mas a mulher insinua gentilmente a ideia na mente de outra pessoa e faz de modo que, sem provas do fato, emprega meios para criar uma ideia definida de sentimento na mente de outro pela sugestão. Penso não ser preciso dar-vos exemplos do fato. É evidente a todos os que se misturam com o povo. Realmente esta sugestão se assemelha muito com a mental dos psicologistas. É verdade que os que praticam a sugestão mental, em seus tratamentos fazem, muitas vezes, uso de linguagens fortes, diretas, tais como, estais robusto, alegre, bem e feliz, mas mesmo aqui notareis que ele não argumenta ponto, nem tenta provar o seu manifesto. Assim vedes que uma sugestão pode ser tanto uma insinuação sutil, como uma exposição forte, positiva, mas nunca um argumento ou processo de prova. A palavra impressão é boa, quando aplicada ao efeito de uma sugestão, mas prefiro ficar com o meu próprio termo e, por isso, considerarei que o efeito da sublinhada sugestão mental é causado pela indução. Como podeis julgar, eu pensava que a indução era um termo usado quando o estado mental se estabelecia em um pelas correntes mentativas de outro. Sim, isto é verdade, mas minha última exposição é também verdadeira. Um estado mental induzido será estabelecido pela influência exterior de alguma sorte, se esta influência for uma corrente mentativa da sugestão de uma palavra, olhar ou alguma outra coisa. A palavra induzir sabeis que significa levar, influir, prevalecer, efetuar, causar, etc. Qualquer estado mental induzido por uma influência exterior cai diretamente sob este termo. Nenhum agente físico que tenha a induzir um sentimento na mente pode ser chamado uma sugestão. Mesmo o exemplo muito conhecido, mencionado no texto sobre psicologia cai sob esta regra. Neste exemplo refere-se que, levando um soldado para sua barraca a mala e o tarro, parou de repente ao ouvir de um brincalhão prático uma autoritária atenção. Obedecendo à sugestão que induziu nele o sentimento anterior a certas ações habituais, deixou cair, com fragor, o vaso e a trouxa, ficando com os olhos, a fronte e a barba alongados, o peito distendido, o estômago encolhido,
as mãos aos lados com os dedos tocados à costura de suas calças. Isto foi uma sugestão. Vedes o ponto. Nossas vidas foram largamente moldadas pela indução sugestiva. Aceitamos esta e aquela sugestão e isto mudou toda a corrente de nossas vidas. Certas coisas induziram certos sentimentos, puseram em atividade certos estados mentais e a ação seguiu com o sentimento. Há vários graus de força sugestiva, como há vários graus do que se chama sugestibilidade das pessoas, a qual é a tendência para aceitar sugestões. Pessoas há que dificilmente se movem por motivos próprios, mas que estão sempre prontas a agir em obediência às ideias e sentimentos de outras. O desenvolvimento do poder de vontade domina o grau de sugestibilidade. O homem de vontade forte não é facilmente afetado por uma sugestão, como aquele cuja vontade é fraca, e aceita sem resistência as sugestões de todos os lados. Mas, notai o aparente paradoxo, pessoas irresolutas podem ter suas vontades de tal modo desenvolvidas e fortificadas pelo tratamento sugestivo científico, que se converterão em verdadeiros gigantes de vontade. O estudante diligente pode sentir-se inclinado a perguntar-me, neste ponto, por que falo de ideias sugeridas, quando digo que a sugestão se relaciona com os estados mentais de sentimento e emoção. Não são as ideias, perguntará ele, mais relacionadas com o pensamento do que com o sentimento. A questão é daquelas a que devo acudir. A palavra ideia vem do grego e significa ver. Em seu uso geral significa uma imagem mental ou uma noção geral, ou concepção tomada na mente. Uma ideia é uma imagem simbólica representada na mente, um símbolo de alguma coisa pensada ou sentida. As ideias não são formadas só pelo pensamento. O sentimento concorre com a sua parte para estas imagens mentais. Para falar a verdade, o povo, em sua maior parte, raramente pensa no mais alto sentido deste termo. Seus raciocínios e faculdades lógicas são ainda rudimentares. Ele aceita as ideias de segunda mão ou da 100ª mão. Seus pensamentos, para ele devem ser pré-digeridos por outros e a ideia transmitida é o resultado. A maior parte das ideias conservadas na mente da raça tem sua origem no sentimento e na emoção. O povo não compreende as coisas, mas experimenta os sentimentos e emoções que dizem respeito a elas e daí forma várias ideias e ideais. Não sabe por que conservou uma ideia. Sabe que a sente a seu modo. O povo, na sua maioria, é dirigido, governado e atuado por sentimentos e razões induzidas mais que pelos resultados de seu raciocínio. Não falo dos sentimentos intuitivos de hoje, mas do sentimento ingênuo, emocional do povo, todos os dias. Sabeis o que é um sentimento? O termo, usado em seu sentido, significa um estado mental, emoção, paixão, simpatia, suscetibilidade, etc. E emoção significa um incitamento dos sentimentos. Pertencem os sentimentos ao lado instintivo de nossa mente, mais que ao lado racional ou do intelecto. Eles irrompem das camadas subconscientes da mente em resposta à causa excitante que vem de fora. A parte instintiva de nossas mentes é armazenada com as experiências, sentimentos, emoções e estados mentais de nossa longa vida de antepassados, e remonta-se até mesmo aos primeiros rudimentos de vida. Nesta parte da mente encontram-se instintos adormecidos, emoções e sentimentos, nossa herança do passado à espera de uma causa favorável que a ponha novamente em atividade. A razão ou juízo, por meio da vontade, age como um restringente, sem dúvida, conforme o grau do desenvolvimento individual. E estes agentes exteriores, se de uma natureza física, são sugestões de todas as sortes. Olhar em torno de vós o mundo dos homens e das mulheres. Depois dizei-me se parecem mover-se principalmente em virtude da razão ou do sentimento. Estão as suas ações baseadas sobre o bom senso e um correto e perfeito raciocínio? Ou são, antes o resultado de sentimentos e emoções? Faz a pessoa as coisas porque as coisas são consideradas retas à luz da razão, ou as faz porque sente prazer no fazê-las? Que aqui produz a maior força motiva? Um apelo à razão de um número de pessoas ou um apelo a seus sentimentos e emoções? Que aqui dirige a massa do povo, os votos do povo, as ações da multidão, a razão ou o sentimento? Que aqui vos move a vós, ó estudante, a razão ou o sentimento? Respondei a estas questões com lisura e tereis a chave da influência sugestiva.
Capítulo 17. 4 sortes de sugestão. A sugestão mental produz seus efeitos nas mentes populares por meio de uma ou mais dentre 4 linhas gerais ou vias de ação. Todos os fenômenos provenientes deste princípio podem colocar-se em uma ou mais dentre as 4 classes. Estas 4 vias, ou linhas de ação, ao longo das quais se opera a sugestão mental, são como seguem. 1. Obediência. 2. Imitação. 3. Associação. 4. Repetição. A sugestão pela obediência. Esta sugestão consiste na indução de estados mentais, etc., pela ação de uma exposição positiva, asserção, apropriação, atitude autoritária, etc., que assim se exprime na mente da pessoa sugestionada, que não oferece oposição nem resistência, mas aquiescência à sugestão que se lhe faz. A mais comum das formas deste primeiro método de sugestão vê-se no consentimento geral à real ou fictícia autoridade na maior parte das pessoas. Quando tais pessoas ouvem uma exposição positiva feita em tom de convicção por alguma autoridade, aceitam-na e os sentimentos que dela nascem, sem apresentar resistência ou alguma tentativa de submeter a matéria ao exercício de sua razão. Isto é verdadeiro não só quando a pessoa que fala tem um modo de falar autoritário, em virtude de seu conhecimento, experiência, sabedoria, etc., mas também quando algum pretensor com uma presença de autoridade, falando em um estilo positivo e afetando um modo de assim diz o Senhor, imprime em seus ouvintes a ideia que ele quer sugerir-lhes. Assim é que o bom povo aquece docilmente, sem questionar, deixando que lhe despertem os sentimentos, porque estes são, geralmente, seguidos de ação, em harmonia com eles. É espantoso ver, de um lado, a obediência das massas a esta forma de sugestão. Deixam seus estados mentais, sentimentos e emoções serem induzidos por discursos impudentes e reclamações de homens astuciosos, malignos e mal intencionados, assim como por fanáticos, pedantes e presumidos, que as influenciam e dominam. Estas autoridades constituídas por si mesmos usam de uma linguagem oracular e opiniões em um tom de certeza absoluta e as multidões as tomam na sua própria estimação. Parece que para certos homens positivos é unicamente bastante atrair a atenção do povo, expor-lhe, em tom maneiroso e com áreas de autoridade, suas reclamações descabidas, para que este caia nas linhas da vontade deles. Já pensastes que o povo é, em regra geral, um animal obediente? Sim, ele o é, contanto que possais imprimir-lhe a vossa autoridade. Para ele é mais fácil obedecer que recusar. Acha mais cômodo dizer e pensar sim do que não. Sua vontade não é posta em ação por sua razão e juízo, está inteiramente sob a direção do sentimento e do lado emocional. Há uma lei fundamental sob esta fase da ação sugestiva. Para achá-la devemos remontar-nos ao princípio da raça ou talvez ir além. Naqueles tempos recuados, entre animais e homens houve chefes naturais, que dominaram pela força e pelo poder do corpo e da mente. Estes guias naturais foram implicitamente obedecidos pelas massas que aprenderam por experiência que era melhor para a tribo ou multidão, como um todo, ser governada pelos seus membros mais fortes e perspicazes. E assim, gradualmente, esta ideia dominante de aquiescência e obediência à autoridade se desenvolveu e se firmou na mente. E está firmemente implantada na mente da raça, hoje, por maneira que só as mentes mais fortes podem libertar-se dela a uma grande extensão. Há uma autoridade aqui, uma autoridade ali, nas leis, nas letras, na política e em todos os campos da atividade humana. O povo não começa por perguntar a si mesmo, que devo pensar a respeito deste assunto. Mas, em vez disso, vai logo dizendo, que é que fulano pensa a respeito disso. Fulano é sua autoridade, que pensa para o povo e a palavra de fulano é ordem para ele. A autoridade induz, no povo, seus estados mentais. Se esses chefes ou autoridades fossem realmente os mais entendidos da raça, não importaria que isso se desse assim, ainda mesmo que pudessem impedir o desenvolvimento individual das massas. Mas o pior é que tais autoridades, em sua maioria, nada conhecem ou só sabem que nada sabem, não obstante a estima em que o povo as tem. Assim que afetam as maneiras, a aparência, etc., da coisa real e o povo, já acostumado a esses símbolos de autoridade tomando a imitação pela realidade,
fica impressionado pela linguagem autoritária e aceita a sugestão. Este fato é muito conhecido pelas classes que exploram o público. Os homens de confiança dentro ou fora da classe criminosa afetam este ar de autoridade e o povo aceita suas sugestões. São bons atores, o que é um dos requisitos dos sugestionadores, e estas pessoas compreendem a lei. Eles praticam a teoria abonada por Aaron Burr, segundo a qual, deveis lembrar-vos, a lei é a que é corajosamente firmada e plausivelmente mantida. Assim é que a lei vai sendo corajosamente firmada e plausivelmente mantida pelo povo que acha que a coisa vai às mil maravilhas. Para ver o princípio em sua clara simplicidade, deveria a pessoa olhar sua operação em provas extremas. E a prova extrema, neste caso, é a do paciente hipnótico que abandona inteiramente a sua mente ao operador. Ele obedece às sugestões mais absurdas do operador e leva-as a efeito. A sugestão, sabeis, é o fator ativo no hipnotismo, e a condição hipnótica é a única em que o efeito da sugestão se realça. Mas não devemos buscar exemplos entre os sonâmbulos, porque se encontram, entre todas as classes da vida, pessoas que não têm individualidade própria, mas que parecem viver e agir inteiramente sob a vontade de outras. Tais pessoas aceitam toda a ordem de sugestões quando dadas por outras em tom e maneira de autoridade. Não são persuadidas por argumentos, mas simplesmente ordenadas e levadas a fazer coisas pelas pessoas de vontade mais forte. São impressionáveis e sensitivas e parecem não ter vontade própria. São muito sugestíveis. A história de todos os dias recorda casos admiráveis do efeito das sugestões pela quiescência da parte de tal pessoa. A nota principal desta forma de sugestão é a narração positiva ou ordem, dada com ar e aparência de autoridade. O segredo do efeito é a tendência da maioria do povo a aquecer a narração autoritária ou comando, antes que discuti-lo, e a tendência para responder sim em vez de não. Esta forma de sugestão é recebida no grau mais alto por aqueles que dependem sempre da ordem ou instrução de outros e que não sabem servir-se de seu próprio engenho e recursos de vida. Operários inábeis e filhos de ricos pertencem, de regra, a esta classe. Essas pessoas parecem precisar de outras que pensem por elas, em coisas mesmo as mais insignificantes de sua vida, e são sugestionáveis. O grau de sugestionabilidade decresce entre as pessoas à medida que elas usam da vontade própria, isto é, que não dependam de outras. Os mais levianos são os que agem conforme as vontades alheias e os que dependem, na vida, da direção de outros. Os homens de iniciativa não seguem as sugestões de ninguém. A palavra iniciativa quer dizer fazer coisas sem ser mandado, usar de seus próprios engenhos e recursos, o verdadeiro espírito americano que falta, todavia, para muitos, O grau de força em dar esta forma de sugestão depende materialmente do desenvolvimento da vontade do sugestionador, e também da aparência que tomou, maneiras, ar e tom de autoridade. Os últimos requisitos são símbolos exteriores. Se um tem a força de vontade fortemente desenvolvida, os símbolos aparecerão como uma consequência natural. Mas para aqueles que não têm a força de vontade desenvolvida e cuja autoridade é mais ou menos contrafeita, a apresentação dos símbolos exteriores torna-se sua matéria de grande importância. Esta pessoa dedica muito estudo ao cultivo dessas formas exteriores. E esses símbolos contrafeitos, a arte do ator, servem para fazer impressão e sugestão ao povo e seus representantes, apresentando uma fronte brava, obtêm um grau de bom êxito na parte que desempenham, até que se ponham em contato com um homem de verdadeira força de vontade, do qual se retiram com graça, depois do primeiro choque das armas mentativas. Aqueles que são negativos e suscetíveis desta forma de sugestão, aconselho a que cultivem a força de vontade, de que tratarei no capítulo deste livro que intitulei Arquitetura Mental, etc. Nada mais que a cultura da vontade torna um homem positivo e impenetrável às influências sugestivas. Sugestão pela imitação. Esta forma de sugestão mental é muito comum, talvez a mais comum de todas as formas. O homem é essencialmente um animal imitador. Ele copia sempre as ações, aparências e ideias alheias, com o que prova a sua descendência dos antepassados parecidos com o macaco, nos quais este caráter se desenvolveu largamente. Pessoalmente, creio que todas as ações de imitação podem atribuir-se aos primeiros dias da raça,
ou mesmo antes, quando animais e homens vivam em um estado selvagem e expostos a um constante ataque dos inimigos. Naquele tempo, um impulso de susto de um membro da tribo ter-se-ia facilmente transmitido aos outros e gradualmente se desenvolveu o ato instintivo, cujos traços ainda se encontram na raça de nossos dias. Podemos achar exemplos de tais ações em torno de nós. Quando observamos um funâmbulo, nossos corpos se inclinam instintivamente ao movimento de imitação. Quando olhamos as faces dos atores no palco, as nossas respondem às dele, mais ou menos, em simpatia. E assim acontece aos que estão em torno de nós e tanto neles como em nós se acha sempre a mesma tendência para a imitação. As crianças manifestam as maneiras daqueles que as cercam com um surpreendente talento de apanhar as minuciosidades. Esta forma de sugestão mental é muito comum. As pessoas recebem constantemente as sugestões de estados mentais, sentimentos e emoções daqueles que as cercam e as reproduzem em seus próprios atos. As pessoas, em sua maioria, são como carneiros humanos, que seguem o guia por todas as sortes de caminhos. Se o velho guia salta por cima de uma grade, cada membro do rebanho faz a mesma coisa, todos saltam pelo mesmo lugar, à mesma altura, ainda mesmo que se remova a barreira, antes de todos saltarem. Fazemos constantemente coisas, porque os outros as fazem. Vivemos a macaquear constantemente a outros. Somos imitadores servis em nossos modos, estilos, formas, etc. Larrier mostra-nos um botão de vestido dependurado de um fio e todos os imitadores moços no país seguem-o. Bonito. Não é? Esta lei de imitação desempenha uma parte importante nos fenômenos de sugestão mental. Faz alguém certa coisa e outro, tomando a sugestão, copia original do autor. Publica um jornal um crime e os outros jornais seguem-lhe o exemplo. Dá-se um suicídio e muitos outros o seguem, pelos mesmos métodos. Há um número de casos de uma sorte de demência e dissipação, e imediatamente reina uma epidemia da mesma coisa. Estampam as folhas um novo caso de enfermidade e, ao mesmo tempo, muita gente manifesta os sintomas dela. Aparecem certas moléstias que imitam a outras. Os sentimentos e emoções da parte instintiva da mente põem-se em ação simpática nas linhas da sugestão imitativa, e os efeitos físicos seguem logo depois. Homens maliciosos avantajam outros nessa tendência da mente humana, fazendo com que alguns se interessem em certas coisas, conseguem estabelecer a moda, e a multidão de carneiros humanos a segue. Uma pessoa fala de uma coisa, espalha-se o contágio e todos tratam do mesmo assunto. As pessoas, em sua maioria, são mais ou menos suscetíveis desta forma de sugestão, cujo grau depende de seu hábito de pensar, julgar e agir por si. O homem que tem ideias de si mesmo não é tão facilmente impressionado pela onda da moda popular, estilo ou pensamento como aqueles que mantêm uma atitude mais negativa para as mentes de outros. O método de curar uma tendência irregular para a ação imitativa é começar a construir a individualidade própria e desenvolver a positividade pelo modo mencionado nos últimos capítulos deste livro. Sugestão pela associação. Esta forma de sugestão mental é muito comum. Baseia-se sobre as impressões adquiridas da raça, pelas quais certas palavras, ações, maneiras, tons, aparências, etc., se associam com certos estados mentais antecedentemente experimentados. Os estados mentais tomam forma na ação física e expressão, como já vimos. Um homem que tem, de certo modo, sentimento, pode expressar-se por certas ações ou em certos termos. Estas ações e palavras tomam símbolos do estado mental que se produz nelas e produzem sobre a mente da pessoa que as vê ou ouve. A imagem mental conecta com o estado mental. E esta imagem mental induz, calcula-se, um estado similar ou correspondente na mente da pessoa que vê e ouve. De sorte que estes símbolos são realmente sugestões mentais, uma vez que tendam a induzir estados mentais. Desejo lembrar-vos que vidas as palavras escritas, impressas ou faladas, são mais expressões físicas externas de um estado mental interno da pessoa que fala ou escreve as ditas palavras. As palavras são os sinais externos e visíveis de um sentimento interno, lembrai-vos sempre disso. Em si mesmos não têm as meras palavras valor sugestivo, este depende da significação,
delas impressa na mente da pessoa que as usa e acompanha pela compreensão do seu significado pela pessoa que os ouve e lê. A palavra horror, por exemplo, ou impróprio, tem uma significação definida para quem se familiarizou com ela. Relaciona-se diretamente com o sentimento mental ou emoção e a expressão física e externa da mesma. Podemos dizer, uma e mais vezes, a palavra a uma pessoa que a não tenha nunca ouvido, ou a outra de raça diferente, a sugestão não se efetuará. Mas falai a palavra a uma pessoa habituada a relacioná-la e associá-la a um definido sentimento que experimentou, e este se reproduzirá ou se induzirá, se as circunstâncias do uso da palavra forem favoráveis. A palavra amor, usada propriamente, despertará nas mentes de seus ouvintes sentimentos correspondentes ao termo. Estes sentimentos devem ter sido experimentados antes, quer direta quer indiretamente, antes que possam ser induzidos por sugestão apropriada. Acho, pessoalmente, que as palavras se parecem com um delicado registro de fonógrafo. Cobre-se o registro de impressões miúdas produzidas pelas ondas sonoras que entram no fonógrafo. Ponde o registro em seu lugar no fonógrafo, e imediatamente este se move, vede. As impressões miúdas do registro reproduziram ou induziram no diafragma a mesma sorte de ondas sonoras que originariamente causaram as impressões. Deste modo, uma palavra que é o registro físico simbólico do sentimento, produzirá seu associado sentimento na mente da pessoa que a ouve ou lê. E, como eu disse, o sentimento produzido dependerá grandemente da compreensão do significado da palavra, conservado pela pessoa que recebe a impressão. Por exemplo, no caso da palavra amor, suponhamos que o termo seja fortemente ou sentimentalmente sugerido a um certo número de pessoas ao mesmo tempo, e da mesma maneira. Achareis que o sentimento induzido em uma pessoa será o do amor dos pais, em outra, o do amor de filhos, em outra, o do amor de marido e esposa, em outra, o do amor de Deus, em outra, uma afeição exaltada por alguma pessoa do sexo oposto, em outra, a paixão do animal baixo por um do outro sexo, e assim por diante, experimentado cada qual um sentimento ocasionado por sua associação da palavra com algum sentimento antecedentemente entretido. A mesma palavra pode induzir um sentimento do maior prazer em uma pessoa ou do maior horror ou desgosto em uma outra, dependendo da diferença da associação da palavra na mente das duas pessoas. Demorei-me neste fato para fazer-vos claro que não há nenhum poder mágico nas palavras e que toda a força e efeito delas dependem do sentimento associado de que elas são os símbolos ou moldes exteriores fisicamente cristalizados. A palavra é o corpo, o sentimento é a alma. O mesmo se dá com a sugestão de aparência, maneira, meios, etc. Cada uma dessas coisas depende da força e efeito sobre alguma acostumada associação com o sentimento interno, que é reproduzido ou induzido pelo símbolo exterior da coisa. Associamos certas coisas com certos sentimentos e, quando vemos essas coisas, estamos aptos para experimentar o sentimento indicado. Muitas pessoas foram subjugadas pela vista de um quadro, por uma cena em um teatro, por um canto, um poema ou música sugestiva. Aqui é onde a arte do sugestionador entra em jogo. Ele espreita atentamente e descobre que certas palavras, tons, maneiras, aparências, ações, movimentos, etc., se associam nas mentes das pessoas com certos sentimentos e ideias. E assim, quando ele deseja reproduzir ou induzir em outros ideias ou sentimentos, reproduz simplesmente os símbolos físicos associados, em palavras, maneiras, movimento ou aparência, e o efeito se produz. O encantador faz certos movimentos com suas mãos, movimentos que associastes sempre com certas ações e sentis que a mesma ação se fez, mas o encantador omite a ação e sois enganados. O homem de confiança afeta a aparência, as maneiras e ações que sempre associastes com certas qualidades de caráter e sentis que ele é o que parece ser, mas não é, e sois iludidos. Este modo de operar das pessoas é toda uma forma de sugestão, e sois enganados, porque tomais o símbolo pela realidade, a menos que compreendais o jogo. O ator imita as ações, tons, vestes e palavras de certos caracteres, e se ele é um bom ator, esqueceis a realidade, rides e chorais. E semelhantemente sentis que o que vedes é a realidade, ainda que saibais que tudo quanto representa é uma peça. Lembrai-vos que tudo isto é sugestão mental. Lembrai-vos,
Agora e sempre, que a sugestão mental se opera pela apresentação do símbolo externo associado com o sentimento a ser induzido. Onde o registro direito no fonógrafo e o som correspondente é produzido ou induzido. Vedes. Esta lei fundamenta todos os fenômenos da sugestão mental. Compreendei a lei da sugestão e possuireis a chave dos fenômenos. A oratória e outras formas de apelo ao sentimento pelas palavras faladas, dão-nos um exemplo típico da operação desta forma de sugestão mental. O orador, o advogado, o pregador, todos usam de palavras calculadas para induzir estados mentais, sentimentos e emoções, nas mentes de seus ouvintes. Todos eles aprendem o valor sugestivo das palavras frias e abstratas e as vestem em seus símbolos em uso para mais facilmente moverem o sentimento e a emoção. Conhecem que tais símbolos de palavras, pronunciados no próprio tom e expressão, induzem os sentimentos que elas significam nas mentes dos ouvintes. Desta maneira, as emoções e os sentimentos dos ouvintes entram em jogo como um instrumento. A emoção ou paixão, se for amor, receio, ódio, veemência, patriotismo, valor, ciúme, simpatia, etc., é despertada pelo uso hábil das palavras, tons e expressão que são como símbolos desses sentimentos. Se vos lembrais como fostes movidos por um discurso que vos pareceu hiperbólico e brilhante, sem argumento, provas ou sentido, podeis estar certos de que fostes vítimas de uma ilusão mental por meio da associação. Os negociantes hábeis operam do mesmo modo. Assim fazem seus irmãos gêmeos os noticiaristas. O reconstituidor de cenas e fatos tem a sua arte de induzir muito sabida. Palavras, 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 são instigadoras da ação, induzidoras do sentimento, símbolos dos estados mentais. Não as desprezeis, não zombeis delas, porque elas subjugam as mentes mais poderosas, quando propriamente usadas. Mesmo quando escritas, sua potência é grande. Muitos países foram cativados por uma frase hábil que, quando analisada, não significava nada, em razão, e que era apenas despertadora de sentimento. De que serve aprender as frases de um país, sem cuidar de quem fez as suas leis? O homem mais bem adaptado a empregar esta forma de sugestão é aquele que é mais ou menos um ator, isto é, que possui a faculdade de pôr expressão e sentimento em suas palavras, ações e maneiras. Os bons oradores, advogados, comerciantes e outros têm esta faculdade amplamente desenvolvida. Pertence ela ao lado feminino dos fenômenos, porque tem o encanto, a atração, o aspecto agradável, e age pelo emprego do polo emotivo de mentação, antes que pela vontade ou polo motivo, como no caso da primeira fase da sugestão mencionada, a disposição ou ordem autoritária. Opera, não batendo a vontade de outra pessoa, mas induzindo um ritmo simpático de sentimento e emoção, que sobrepuja a sua própria vontade e faz que ela opere harmoniosamente. Deveríamos pôr-nos em guarda contra esta ordem de influência. O melhor meio de escapar a ela é adotar o hábito de nunca agir imediatamente em resposta a um apelo desta ordem. É melhor esperar até que o efeito passe e depois submeter o assunto à consideração de vossa razão e juízo. Sem dúvida, o cultivo do poder da vontade servir-vos-á de escudo ou armadura, protegendo-vos das vibrações sutis desta ordem, porque esta forma de sugestão é comumente acompanhada de correntes mentativas, fortes, saídas da mente de quem fala. Evitai dar uma pronta resposta aos apelos simpáticos numas linhas emocionais. Apresentai a cabeça pelo coração, quer dizer, guiai-vos pela razão e não pelo sentimento, e preveni, com presteza, qualquer precipitação dele. Deveria o homem ter a razão no ascendente, não a natureza emocional. Quando vos sentires arrastado por algum incitamento emocional, acalmai-vos e perguntai a vós mesmos, é isto uma sugestão mental? A questão tenderá a vos levar a um estado de equilíbrio. Quando souberdes o que é uma sugestão mental, aprendereis a reconhecê-la e vos pordes em guarda. Este estado da mente agirá como um forte neutralizador da sugestão mais habilmente lançada. Tende sempre pronto o vosso torpedo, por mais seguro que vos julgueis estar. Mas uma advertência, sede especialmente cautelosos, evitai receber uma sugestão quando estiverdes esgotados, cansados, em um estado de passividade ou de prazer, isto é, todas as vezes que descansardes ou estiverdes exaustos. Nessas ocasiões,
Quando em dúvida, dizei, não. Assim salvar-vos-eis. Sinto ter que vos repetir este conselho. Está baseado sobre uma lei psicológica. Aprendi esta lei por amargas experiências. Lembrai-vos disto. Sugestão pela repetição. Esta forma de sugestão mental é bastante comum e o estudo de suas manifestações é bastante interessante, porque ela põe em operação um princípio psicológico muito conhecido, que ontem suas correspondências no mundo físico, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sabeis a história do homem que disse tantas vezes a sua mentira favorita, até que acabou por acreditar nela? Bem, este é um fato psicológico. Começa a pessoa a apresentar uma certa aparência da verdade, em palavras ou mentiras, afetando alguma coisa que não é verdadeira. Prossegue, depois, repetindo a coisa, ajuntando um pouco aqui, um pouco ali, até que se torne ela uma ideia fixa e venha a pessoa a crer nela realmente. E se uma pessoa chega a sugerir-se a aceitação de uma falsa crença, podeis ver como esta se reproduz em outras. O segredo da operação desta forma de sugestão assenta nos fatos psicológicos de fracas resistências pela repetição do ataque e a força do hábito. A primeira vez que uma sugestão se faz, apresenta-lhe à mente uma resistência ativa, mas quando ela se apresenta pela segunda vez, não está tão estranha como antes e a mente lhe oferece uma resistência menor, e assim por diante, até que, finalmente, não haja mais resistência e a sugestão é aceita. Conheceis o velho adágio, o vício é um monstro de aspecto tão horrendo, que não precisa de ser visto para ser odiado. Mas visto muitas vezes, e familiarizados com a sua cara, primeiro o sofremos, depois o lastimamos e, por último, o abraçamos. E esta regra explica as sugestões. Primeiro lhes resistimos, depois as toleramos e, em seguida, as aceitamos, se é que não compreendamos a lei. O fato psicológico envolvido nesta forma de sugestão é que as impressões das células cerebrais se fazem profundas pela repetição constante. É como se metesse uma cunha em um pedaço de cera, a cunha aprofundar-se-ia todas as vezes que fosse empurrada. A mente prontifica-se a receber como verdade aquilo que mais profundamente lhe causa impressão. Acostumou-se a achar essas impressões profundas, quando feitas semente por repetidos esforços do próprio intelecto, ou juízo, ou experiência, e, assim, quando acha essas impressões profundas que lhe foram feitas por repetidas sugestões de outros, a mente não é capaz de discriminar. Ela acha-se sentindo essas coisas que lhe ficaram impressas. Como o ovo do coco no ninho do pintarroxo, essas impressões mentais ilegítimas são conservadas como próprias. Há uma luta constante para a existência da parte das ideias ou imagens mentais impressas na mente. As mais fortes vencem as mais fracas. Na maior parte dos casos, as mais fortes são aquelas que se imprimiram vividamente ou por força de repetição. A segunda vez que vos encontrais com um homem, podeis perturbar-vos, lembrando-vos dele, mas a terceira vez, a lembrança a ser-vos é mais fácil, e assim por diante, até que vos esqueceis que ele foi sempre um estranho. Assim, é com essas ideias sugeridas, pela repetição, que vos familiarizais com elas, perdem para vós o seu caráter estranho e, finalmente, deixais de vos inquietar com elas. Uma coisa estranha é geralmente inspecionada, examinada, vista especialmente, etc., mas, perdida sua estranheza, cessais de exercer cautela. A sugestão ganha força pela repetição. Esta é uma das leis fundamentais da sugestão, daquelas que não deviam nunca ser esquecidas. Se reparais na vossa provisão mental, vereis que entretendes um grande número de sentimentos, ideias e opiniões, que possuís simplesmente por esta lei de sugestões repetidas. Ouviste certas coisas afirmadas, uma e outra vez, até que viestes a aceitar os fatos como verdadeiros, apesar de não possuirdes os mais leves conhecimentos pessoais de provas lógicas, concernentes a eles. Astutos modeladores da opinião pública empregam esta lei e repetem constantemente uma certa coisa, em várias palavras e estilos, até que, finalmente, o público a venha a aceitar como um fato inquestionável, provado. Muitos homens ganharam uma reputação de sabedoria simplesmente porque seus amigos repetidamente afirmaram e o público aceitou a sugestão.
Muitos estadistas tiveram uma reputação construída pelos correspondentes de seus jornais amigos, cujas sugestões constantemente repetidas cristalizaram a ideia em uma forma material na mente do público. Do mesmo modo, muitas reputações foram destruídas por encolhas de ombros repetidas, risos, insinuações malévolas, tagarelices e zombarias. Os anunciantes compreendem esta lei e guardam as sugestões